Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast TI. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que está super em alta no nosso dia a dia e para isso eu tenho 3 convidados super especiais. Gostaria que eles apresentassem para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá pessoal, eu sou o Vinícius Amanajás. Para quem não me conhece, já estou há 16 anos no Grupo A Cearense, gerente de TI, né? Tenho 2 cearensezinhos, Davi e Danilo, e sou casado com a Suzy, né? Sou apaixonado por tecnologia, minha formação é tecnologia. Estou muito animado por esse bate-papo aqui de IA. Boa tarde, me chamo Amandio Rolim, estou no Grupo A Cearense há 15 anos e sou um fã de tecnologia, né? Toda a minha trajetória profissional sempre envolveu tecnologia, né? Então, é bastante animado aí também como o Vinícius aqui para compartilhar um pouco aí de conhecimento aí com vocês. Massa. Eu me chamo Gardel, sou coordenador de transformação digital, né, no Grupo A Cearense. Estou no grupo há mais ou menos 16 anos. Estou junto com o Vini desde o início. A gente veio ali da Sinobras, né? Trabalhando com tecnologia já há muitos anos na minha vida. É a minha paixão, sou formado nisso, né? Gosto muito dessa área. E hoje tô aí junto com o time, conduzindo algumas iniciativas de transformação digital, né? E hoje a gente vai Eu disse o meu cargo. bater um papo legal sobre IA, né? Eu acho que é o tema que a gente vai discutir aqui. A ideia é que a gente consiga, enfim, discorrer sobre esse tema. Eu acho que é super importante, é um negócio que está super em alta e vai ser bacana. Mas vamos nós, então. Falando de inteligência artificial, a gente escuta alguns termos que até então muitas vezes passam batidos, né? Então, Gardel, por favor, explica pra gente o que é IA generativa, machine learning, deep learning. Legal. IA, na verdade, esse termo, né, ele remonta há bastante tempo. Esse conceito de IA ele não é novo, né? Desde que a gente conhece ali o Alan Turing, que todo mundo tá acostumado, na verdade já viu o filme, né, o Jogo da Imitação, onde tem ali o Alan Turing, que foi um dos responsáveis ali por criar a máquina de fazer para quebrar a encriptação ali na Segunda Guerra Mundial. Então Alan Turing ele é conhecido ali como o pai da IA, né? E assim, IA, por mais que estejamos no hype mais agora nos últimos anos, o IA ele não é um tema novo. E aí, assim, e super importante porque o ChatGPT, com o advento dele em 2022, né, trouxe o conceito muito mais para o dia a dia das pessoas. Então a gente tem ali basicamente alguns tipos de IA. Eu vou citar aqui só os mais comuns, né? Que é o GenAI, né? IA generativa, que é o que a gente está mais acostumado, que é o que o ChatGPT faz, o Gemini faz, o Claude faz. Que é uma IA que ela tem um propósito geral. Ela serve para criar coisas, né, de uma maneira geral. Então é aquele chat que você aquela tecnologia que você vai pedir alguma coisa para ela e ela vai te dar um retorno sobre aquele. E as IAs, nesse sentido de generativa, têm evoluído numa velocidade espantosa, assim, estrondosa, né? Tanto é que a gente não consegue, teoricamente, mais viver sem, principalmente quem trabalha com tecnologia e até os outros profissionais como um todo. Então, a IA generativa ela tem um papel hoje fundamental e importante na vida das pessoas. Mas não é só IA generativa, a gente tem alguns outros tipos, né? Como, por exemplo, a machine learning, que a Melina citou, que normalmente são tecnologias já mais direcionadas, né? O machine learning, por exemplo, como que funciona? Basicamente, você tem modelos, algoritmos, que eles são usados para determinados aspectos. Então, eles basicamente são sistemas que foram programados, onde você tem onde eles utilizam basicamente matemática, estatística, para conseguir, através de dados, de um grande volume de dados, sair com resultados. Por exemplo, a questão do Spotify, quando você entra no Spotify, né, e vê aquelas músicas que estão ali disponíveis, que chegam para você. Basicamente, aquilo ali é machine learning atuando, olhando para o histórico de dados, de músicas que você já olhou, e ele está te sugerindo coisas a partir daquilo. Então, é um exemplo muito, né, básico aí de machine learning. E machine learning está na nossa vida já há muito tempo e a gente, né, vem se aproveitando, muitas vezes a gente nem sabe. Mas quando você entra ali no seu Netflix e vê aquele monte de filme que sendo recomendado, normalmente é machine learning atuando
para tentar entender o teu comportamento, né? Perfil de consumo. O teu perfil, e com isso ir te sugerindo coisas. E dentro do nosso ecossistema ali da Cearense, né, a gente tem muitas oportunidades para esse tipo de tecnologia, né? Desde entender o comportamento do nosso cliente, o que prever eventualmente o que um cliente quer comprar, o tipo de material que ele compra, todos esses tipos de aplicações são possíveis e tem inúmeras outras que dá para colocar no nosso contexto, nessa situação de machine learning, né? E aí nós temos um outro que é o Deep Learning, que já é um aprendizado profundo. Ele é uma machine learning, a mesma coisa, mas é um pouco mais aprofundado, por assim dizer, né? O Deep Learning, ele tende a ser mais utilizado em contextos mais específicos. Por exemplo, ali quando a gente vai olhar para a medicina e como IA é aplicado em medicina, por exemplo, para questão de diagnóstico. Via de regra, a gente vai utilizar Deep Learning para isso, porque são redes neurais aí, né? Tem todo um conceito técnico, matemático sobre o conceito de redes neurais que é aplicado em Deep Learning. E aí você vai ter esse tipo de conhecimento sendo aplicado ali com muito mais profundidade. E aí a gente tem algumas aplicações, por exemplo, dentro do nosso contexto, que é industrial, né? Daria para usar um Deep Learning para entender contextos muito específicos, por exemplo, da produção do aço. É uma máquina que ela tem um comportamento XPTO e a gente quer entender ou colocar uma inteligência com profundidade, que ela consiga entender aquele comportamento com profundidade. Eu acho que se aplica muito nesse sentido aí. Então, assim, no conceito geral IA o que que é? IA é tentar meio que mimetizar o pensamento humano, né? Ele tenta tentar reproduzir como que o ser humano pensa. O ser humano pensa assim, então o IA ele tenta fazer uma reprodução desse comportamento de pensamento do ser humano. Resumo, é isso. Perfeito, Gardel. Obrigada por toda essa parte conceitual. E com isso, já que a gente entendeu, né, essa parte de conceitos de IA, gostaria agora de entender do Vinícius, né, como que ele enxerga isso no mercado, como que as empresas estão se adaptando a esse novo mercado, como que a IA está presente no dia a dia das empresas. Legal, depois dessa aula do Gardel, né, falar na vida prática, o que que a IA nos ajuda, né? Eu fiquei pensando o que que eu posso explicar a IA. E ontem eu acordei com meu filho Davi brincando com a minha Alexa, né? Alexa, vamos brincar de pedra, papel, tesoura, né? Então, hoje realmente o IA está muito no nosso dia a dia e a gente precisa ficar atento para colocar o IA para nos ajudar no dia a dia, para a gente entregar nosso trabalho mais rápido, para ser busca eficiência realmente, né? Diminuir a lacuna entre as entregas, a gente ser realmente mais rápido, fazer mais com menos, né? E as aplicações são diversas. A gente mesmo na empresa já usa no crédito, já usa na análise de imagem, né? Ou seja, a gente realmente tem várias aplicações, estamos com várias frentes de projeto, estamos com um projeto no cross-selling para realmente usar algoritmos inteligentes para a gente trazer mais insights para alavancar as vendas, né? A gente vê muito IA sendo usado nas áreas de vendas realmente para trazer uma rentabilidade. Então, nós estamos com essa pegada e precisamos realmente se aprofundar na tecnologia e usar, né, ela como se fosse o cinto do Batman, eu brinco, né, com a equipe. Ó, gente, a gente tem que se apropriar das ferramentas para a gente realmente conseguir entregar de forma mais rápida e de forma mais eficiente. E aí o Amanda está aqui para trazer também o lado da segurança, que a gente não pode esquecer jamais. Assim, olhando pela perspectiva de segurança, tem sido um baita desafio, né? A gente tem procurado dentro do grupo utilizar em praticamente todas as nossas ferramentas de segurança em detecção lá de ameaça, porque tanto a gente sabe que tem o uso do bem, mas tem também bastante uso do mal, né? Então a gente já percebeu que dentro do grupo os nossos números relacionados a ataque, eles têm aumentado, né? Então, hoje no grupo Cearense nós temos também a nossa política de IA, né? Foi uma política construída junto com o nosso comitê, né? No qual o Vinícius ele faz parte, né? O Gardel também é um dos membros também.
e foi baseado nas políticas de ética, compliance, governança e segurança, né? E assim, está realmente bastante animado. Eu acho que foi um passo muito assertivo, né? Que o grupo deu nessa frente, né? Que a gente sabe que ela não tem mais fim, né? Aproveito para dizer que é importante conhecer a política de segurança, né, de IA. Você pode acessar isso lá no portal, né, e de facilmente se apropriar dos conhecimentos para fazer realmente o uso da solução de forma segura. É muito importante realmente a gente usar a tecnologia, mas não dar brecha para o azar, né? Não dar brecha para receber um ataque, para ter um vazamento de informação confidencial. Então é muito importante isso que o Amandi está trazendo para nós, essa visão de risco, essa visão de segurança, né? A gente precisa realmente saber usar a tecnologia de forma segura, porque senão realmente a gente pode ter resultados que não são desejáveis. Exatamente. E ao mesmo tempo é um tanto quanto. É muito legal a gente ter essa questão do equilíbrio, né? Porque a gente tem uma sede das pessoas pelo uso de IA, né? Dentro da organização, como um todo mundo hoje, como eu falei, né, hoje, todo mundo usa a IA para alguma coisa, mas a IA ela tem que ser usada com responsabilidade, né? Porque é igual como o povo fala, né? O almoço não é de graça, né? Não é porque alguém te dá uma ferramenta para você utilizar, que necessariamente você não está pagando de alguma, mesmo que não seja monetário, né? Mas você está pagando aquilo de alguma forma, seja com dados. E a gente, como sendo uma empresa do jeito que é, a questão dos dados é muito importante, né? Eu acho que é super interessante a gente discutir um pouco mais sobre isso, sobre como a gente pode usar as ferramentas, né? De IA, mas com responsabilidade, olhando para essa questão dos dados, porque beleza, a gente tem uma ferramenta disponível, mas a gente não pode estar colocando lá qualquer coisa, né? Então isso tem que ser, a gente tem que ter esse olhar muito crítico o tempo todo. A missão principal é a gente realmente treinar os nossos usuários. A gente sabe todo dia tem IA nova, IA vem, às vezes tem IA derivada de outra IA, né? E assim, quem acha que não usa IA já está com certeza utilizando IA por trás de alguma ferramenta, né? E aí, como o Gardel bem falou, né? Não existe IA gratuita, né? Se você não está pagando, né? A monetização são os seus dados. Então a gente tem que ficar muito atento no que a gente envia, né? Porque nesse momento a gente está alimentando uma base mundial que pode ser facilmente explorada por atores maliciosos, né? E é importante, então, qual que seria a recomendação? A gente já aproveitar e ir recomendando para quem está assistindo As boas que deve fazer. práticas, né? Eu acho que o primeiro caminho deve ser a gente ler a política de IA do Grupo Aço Cearense, né? Dentro dela, a gente vai ter lá os canais para dúvida, reporte de incidentes, né? Boas práticas, né? Além da nossa política, temos também um treinamento no trilhar, né? Focado nisso também, né? O que é que a gente pode extrair lá da IA, né? A gente sabe que a IA não é só corrigir texto, revisar código, enfim, ela é muito mais do que isso, né? Então, consumam desse material, né? Tem treinamento, política, norma, e tem uma TI aí para dar todo esse suporte nesses projetos de IA, né? É importante ter comentado essa questão do suporte da TI, né? Porque a gente não está para dificultar, a gente está para facilitar, né? A gente, enquanto área de tecnologia, a gente precisa olhar com todos os olhares possíveis para isso. Tanto o olhar de segurança, que é super importante, na verdade, se brincar, é o mais importante, mas também as questões de mapeamento de todos os atores, dos cenários que IA se aplica, né, da melhor forma possível. Eu acho que a política ela tem muito dessa função, né, de tentar deixar muito claro para a organização como que a Sarense olha para a IA, né? E a gente está esse é o nosso objetivo, e eu acho que a gente está indo nesse caminho, né? Fazendo IA com responsabilidade. Eu acredito que, assim, falando fácil, né, que assim, IA é um termo que permeia todo o grupo, né? Eu acredito que a fórmula de sucesso é a gente tentar conectar as áreas, né? Então, TI com todo o nosso negócio, né? Por quê? Porque lá a gente vai conhecer todo como é que esse processo ele é construído,
uma hora vai conectar com infra, outra hora com transformação digital, governança, segurança, proteção de dados, ética e compliance. Então, realmente eu acredito que a gente tenha que conectar, né, todos os nossos projetos com a área de TI para a gente conseguir ir mais longe e ir consistente, seguro, sólido, né? Se a gente tenta fazer algo diferente, a gente corre o risco de repente, enfraquecer, né, durante a nossa jornada. Em resumo, é importante usar soluções homologadas, que a gente já tem, né, já usamos, e procurar TI para realmente fazer um trabalho em conjunto, né? E é importante isso, que aí o trabalho fica mais forte, né, mais colaborativo, e a gente realmente pode fazer a forma podemos entregar, né, o projeto da melhor forma possível. Isso aí. Com certeza. E aí, de fato, né, apesar de partir muito da TI, ter essa relação muito forte com a TI é responsabilidade de todos. Então, todo mundo ali, diariamente, é responsável por cuidar daqueles dados, cuidar da proteção, não só da empresa, né, mas dos seus próprios dados pessoais também. Pensando nisso, né, pensando nessa evolução, pensando no tamanho e na proporção que a IA toma, não só na nossa vida pessoal, mas na corporativa também, quais são as lições aprendidas que a gente pode tirar a partir dos aprendizados, né, que a gente tem ali no dia a dia, seja dentro de casa, seja na empresa? Então, quais são os principais aprendizados e lições aprendidas que a gente pode tirar com essa evolução? Vai lá, Gardel, começa aí. Eu acho que até o momento que a gente está agora, né, em relação a lições aprendidas, que IA é super importante, é necessário, né? Todo mundo sabe disso e eu não estou falando. É um caminho sem É um volta. caminho sem volta. É o tipo de coisa que está invadindo, assim, botou o pé na porta e está pedindo para entrar. E entrou, né? A gente não tem muito como voltar atrás. Então, eu acho que até o momento a grande lição aprendida é as pessoas precisam entender o que é IA. Eu acho que o nosso papel aqui, né, enquanto TI, enquanto gestor de TI, também é fomentar essa questão do conhecimento do que é IA. Então, acho que o que a gente tem hoje de lição aprendida vamos ensinar o que é IA para todo mundo. Depois que todo mundo aprendeu o que é IA, saber como que aplica esse negócio na vida, né? E aí eu acho que o próximo passo é a gente governar isso da melhor maneira possível para que a gente não sofra as consequências do mau uso de uma ferramenta dessa, né? Porque é muito poderoso, né? É poderoso para mudar vidas. Tanto é que a gente hoje discute muitas questões de ética sobre pessoas vão ser demitidas, a gente vai acabar com determinados tipos de profissões por conta da IA. E a gente sabe que não é bem essa a realidade, né? Na verdade, a IA ela é um potencializador e não uma tecnologia que vai tirar empregos, mas muito pelo contrário, vai permitir com que as pessoas sejam ainda mais estratégicas, que as tarefas repetitivas elas poderão ser automatizadas, né? Através do uso de IA, e as pessoas vão ser muito mais, a tendência é que as pessoas sejam muito mais estratégicas e criativas. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Eu vejo IA, né, que como um diferencial competitivo, tá? Desde que ela siga todo o ciclo de vida, né, da gente mapear qual é a função principal, o que é que a gente espera, expectativa do negócio, né? Qual é o gap que ela vem tratar, né? Então, assim, realmente é o uso com responsabilidade, né? A gente tenta empoderar, o que a gente pratica, né? Empoderar os nossos usuários, mas existem normas políticas a serem seguidas para a gente não achar que está trazendo solução e mais na frente isso virar problema, né? No que tange proteção de dados, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Exatamente pelo motivo de que o que você manda, você está alimentando. Então, o grupo já tem as ferramentas homologadas, né? E a gente trabalhar em cima do que já tem homologado. É isso aí. Eu acho que o grande ponto para nós usarmos a IA, né, a grande lição, né, que eu posso contribuir aqui e deixar é a gente começar a usar de forma simples, nada de pensar muito complexo, e não usar tecnologia por causa que é moda, né? Porque IA agora vai resolver tudo, né? Vai tirar. Não, a gente precisa realmente buscar, focar em solução. Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? O que você quer resolver com a IA? E aí,
traz para a gente e a gente procura realmente escolher e definir a melhor solução para resolver aquele determinado problema. E começando simples. Acho que se a gente começar simples, a gente realmente pode se surpreender com um resultado aí fantástico. Então a gente precisa realmente buscar tratar as coisas de forma simples e não esquecendo sempre da segurança. Esse aqui é o que tu fala sempre, né? Começar e depois melhora. Mas começar com responsabilidade. O feito é melhor do que o perfeito, né? A gente já gosta dessa Primeiro começa, depois a gente melhora. É isso aí. Exatamente. Perfeito, gente. Então a gente já falou sobre conceitos, a gente falou sobre a parte de segurança e eu queria entender de vocês, para quem está ouvindo, né, quais são os direcionamentos, quais são as diretrizes que vocês dão para quem precisa de ajuda, para quem tem alguma dúvida, quem que eles devem recorrer. E aí, Amândio, por favor. Assim, hoje a gente tem um fluxo, né, de todo e qualquer projeto, né, que envolve tecnologia deve passar pela TI, né? Nosso gerente Vinícius sabe que a gente tem a área lá de governança, né? Que todo o processo deve nascer lá, né? Então lá a gente faz o mapeamento de risco, vê se a expectativa que o usuário tem, né, junto com aquele fornecedor que ele trouxe vai ser atendida. A gente consegue verificar se já não tem um próprio fornecedor dentro de casa que já está fazendo algo semelhante. Então trazendo a dor, a gente consegue orientar a chegar do outro lado de forma segura, né? Vendo a perspectiva de segurança, né? E a gente já organizou o CCS, né, para receber os projetos de IA. Então, hoje, qualquer pessoa que eventualmente queira desenvolver um projeto, queira, enfim, implantar qualquer tecnologia de IA como um todo, hoje o nosso CCS, né, que é o nosso fluxo de melhorias da TI, né, que é bastante conhecido pela empresa, pelos donos de produto, transformadores digitais, e o público... Reforço, o que é CCS? É o nosso centro de competência de sistemas, né? É o nosso caminho, o nosso fluxo, por onde nasce todo e qualquer projeto de tecnologia dentro da Cearense, através do CCS. Então, nós já organizamos, já temos ali dentro do nosso fluxo de governança, os passos necessários, aí é tudo isso que o Amandi falou, né? A gente traz essa dor, traz essa problemática, e a gente analisa ali. Conecta as pessoas certas. Olha todos os possíveis gargalos, né? Os possíveis problemas, a gente conecta as pessoas. Porque o CCS ele é formado tanto pela TI quanto as áreas de negócio. As áreas de negócio têm seus representantes nesse centro de competência. E aí, o dono do produto, que é o ponto focal, por exemplo, da logística, do crédito, da comercial, da produção, todos têm um representante no CCS e que faz par com o funcional da TI, justamente para a gente ter uma ligação bem de sinergia realmente entre as equipes e a gente ter um grupo colaborativo para entregar os projetos, que tem todo um ritual quando ele entra no fluxo do CCS para ele ser entregue. Tem reuniões semanais, tem toda uma governança para que o projeto ele seja entregue dentro do prazo estimado, dentro do custo estimado. Então, por isso é importante, realmente, quando o Amandi e o Gardel trazem essa importância de iniciar o projeto, para ele entrar no radar realmente de controle da TI. Né? Ele entra realmente numa gestão de projeto, no PMO da TI, para justamente a gente ter todo o controle para ser entregue aquele projeto dentro da expectativa, tanto da TI quanto da área de negócio. Isso aí. E aí Vinícius, conectando a sua fala, né? O tema hoje ele é IA, mas as áreas que entendem o papel lá do CCS, eles veem que a TI tem sido uma área parceira, não só para IA, mas todo o projeto dentro da companhia, né? Perfeito. E além do CCS, tem os transformadores digitais, que também seguem o mesmo fluxo de projeto, né? Onde também tem os pontos focais dos transformadores e com isso a gente consegue, né, ter o transformador ali recebendo treinamento das ferramentas, né,
tanto de automação quanto de realmente voltada para IA. E agora, realmente, a nossa expectativa é que a gente faça ainda mais projetos dessa forma, entrando numa esteira de projetos que a gente consiga ter a entrega de forma realmente segura, né? E tratando a solução para o problema da área. É isso mesmo. Acho que no fim, a governança ela também é super importante até para a gente dar visibilidade para as coisas que estão sendo feitas, né? Para que não fique pequenos projetos, pequenas coisas sendo feitas nas áreas, sem ter o devido cuidado, sem ter a devida segurança. E é super importante que a gente estejamos todo mundo alinhado, né? Enquanto organização, enquanto TI, enquanto áreas, sobre os projetos para que a gente consiga ter a visibilidade, a clareza, sobre as coisas que estão sendo feitas até para conectar. Por quê? Porque assim, é muito fácil uma área fazer uma solução que pode ser aplicada em outras áreas, que isso pode ser escalado, expandido. Então, se a gente tem uma visão se a gente tem um conhecimento enquanto organização sobre todas as iniciativas, a gente consegue ter essa visão, né, mais holística e abrangente das coisas que estão sendo feitas. Eu acho que tem esse benefício, né? E gerar valor, né? Gerar É valor. importante não levantar o projeto só para usar IA. É importante saber se, no final das contas, a gente vai estar gerando valor para o grupo Aço Cearense. É isso aí. Seja para alavancar vendas, seja para buscar eficiência operacional. Isso aí. Eu acho que isso mostra muito a evolução da TI ao longo dos anos, né? Então, antes a TI era muito aquela área operacional que de fato estava ali para atender chamadas, atender demandas, e hoje ela atua ativamente nessa parte de entrega de resultado, entrega de valor, e a TI passou a ser um ponto crucial para que as entregas aconteçam e os Mais resultados estratégico, também, né? O negócio. A gente tem ainda o lado operacional, que não pode deixar de ter, né? Ali o nosso atendimento dos chamados, ali é o reparo das máquinas e tudo, mas também tem esse lado realmente a TI bimodal, né? Que olha a operação e olha realmente projetos transformadores. Perfeito, gente. Acho que o nosso bate-papo foi muito rico. Obrigada a todos vocês. E agradecemos a participação de todos. E até o próximo. Até mais. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Gostaria de agradecer e também dizer que fiquei muito feliz aqui em participar com todos vocês. Realmente, para mim, é muito prazeroso bater esse papo. Eu acho que isso engrandece, isso gera os insights. Muito obrigado, muito feliz e tamo junto. É o primeiro, né? Eu acho que espero que a gente tenha outras. Outra mensagem que eu deixo a gente também está implementando um novo modelo de comunicação, até para realmente deixar a tecnologia mais próxima de todos vocês, que é o TI-Bot, né? Um agente que a gente tem a gente implantou no Acontece Mais, então use nosso TI-Bot, lá você vai ver várias matérias, várias coisas que estão acontecendo na área de tecnologia, vai conhecer um pouquinho mais a área, conhecer um pouquinho mais o que o Amand está entregando, o que o Gardel tá trazendo de novidade, né? O que o Vinícius está se preocupando nesse momento, né? Então, lá a gente realmente é o nosso canal onde você pode beber da fonte ali de tecnologia do Grupo Aço Cearense. E cada vez mais a gente vai estar postando. Esse é o primeiro podcast e de muitos que virão. É isso aí. Bacana, excelente, pessoal.